E aí, pessoal, boa noite. Estamos aqui com mais um vídeo para a gente falar sobre já começar os estudos da Transpetro, né? Resolução de exercício, não vamos demorar muito tempo conversando, porque a gente tem aqui para resolver 2 exercícios. Aí eu vou estar postando periodicamente esses exercícios para a gente ir já se adaptando à banca Sérgio Gran Rio, se acostumando ao tipo de questão dela. Então vamos começar, não vamos demorar muito não, que a gente tem que fazer, né? Então, vamos tratando primeiro aqui sobre essa primeira questão ela foi nos dada, aconteceu na prova de técnico de automação, e sim, a Transpetro ela tem um cargo de técnico de automação, mas que também precisa entender de norma ISA 5.1 em relação à identificação dos instrumentos. Tá? Então, uma análise de alternativas em cima do que nós devemos saber sobre norma ISO. Então, vamos analisar as alternativas. A alternativa 1 fala que uma letra do tipo a escolha do usuário é utilizada para cobrir significados não listados e que serão usados de maneira repetitiva em um projeto particular. Essa aí não tem muito que a gente discutir, não tem muito o que conversar, é uma opção correta, né? Primeiro é uma opção correta. Por quê? Porque a letra de escolha de usuário, ela não é uma letra obrigatória, tá? E ela serve para substituir aquelas nomenclaturas que não tem. Então a gente cria essa nomenclatura usando essas letras de escolha do usuário, que é o usuário choice, né? Que você vai encontrar lá na norma, de fato. E depois a gente vai dar uma olhadinha nessa norma. Tá? Então, essa primeira está certo e ela tem que ser usada de maneira repetitiva num projeto particular, porque se você usou ela no começo do projeto, você tem que manter ela até o fim do projeto, repetindo essa mesma letra. Tá? Por isso que ela está correta. A segunda alternativa, né, ela fala que no conjunto das letras que compõem a identificação de instrumento, a primeira letra indica a função que o instrumento desempenha na área de controle e as letras subsequentes indicam as variáveis medidas ou controladas. Então, essa já dá para descartar logo de cara, e a gente vai ver daqui a pouco por que a gente vai descartar ela de cara. A primeira letra, ela indica a função do instrumento desempenha na malha de controle. Na realidade, a primeira letra desempenha ela indica a variável que está sendo medida, tá? E as letras subsequentes indicam a função. Por exemplo, um transmissor de vazão, que a gente vai ver na outra questão. Transmissor de vazão é um FT. Um transmissor indicador de vazão, FIT. Transmissor de vazão, o transmissor é a função do instrumento e a F é a vazão, né? F significa vazão. Então, essa questão está errada porque a primeira letra não é a função do instrumento, e sim a variável que está sendo medida. Então, ela está errada. A terceira questão, alternativa, diz assim. Afirmação. No conjunto dos algarismos que compõem a identificação de instrumento, o primeiro grupo de algarismos indica a malha a qual o instrumento pertence e o segundo indica a área da fábrica. Área ou fábrica. É o contrário. Né? É o contrário. Quando você vai nomear um instrumento, taguear um instrumento seria a palavra certa, o tag name dele, você vai colocar primeiro a área onde ele se encontra, né? Se é numa refinaria, uma unidade de destilação atmosférica, uma unidade, uma ETDI, de uma estação de tratamento de jetos industriais, ou e lá você vai ter a unidade de destilação, você pode usar o número 11, né? Aí 11, e depois você vai completar com a numeração do instrumento,
a partir da malha, e depois da malha, a posição do instrumento na malha. Tá? São 3 dados. Então, essa aqui também está errada, porque está ao contrário essa afirmação. E por último, e a gente já pode até dizer que a questão que está correta é a letra B, né? Porque nem a segunda e nem a terceira que estão nas outras opções estão corretas. Mas vamos analisar a quarta. Identifica-se a malha de um dado instrumento por uma sigla formada apenas pela primeira letra de sua identificação, seguida do respectivo número. Né? Então, a malha de instrumentação, primeiro você tem a letra, que indica a sua identificação. E depois o número. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que a norma trata isso aí, de uma forma bem simples. Mas está correto, de fato. Então, a resposta certa para essa questão vai ser a letra B de bola. A número 1, a afirmativa 1 e a afirmativa 4 estão corretas. Vamos... Bem, aqui a gente vai trazendo o formato da simbologia do tag do instrumento, com o início da identificação funcional, as letras subsequentes que vêm logo após, depois eu tenho a área, o setor, o grupo, o número do instrumento, o sufixo aí, que é opcional. Isso aí é o formato da tag que a gente está nomeando e como a gente resolveu a primeira questão a partir daí. Depois, a gente conseguir organizar essa tag colocando aqui. Ó. Pegamos aqui um exemplo do PRC, que é um registrador, controlador de pressão. Né? Aí ó, a gente tem aqui, ó, o P é a primeira letra, é a variável que está sendo medida, que é a pressão. O R e o C, que são duas funções, o R, que é um registrador, que é uma função passiva, e o C, que é o controlador, que é uma função ativa. Depois você vem o número da atividade ou da área que eu estou trabalhando, né? 001. O número do instrumento, que é a posição dele, no caso é o número sequencial na malha que o projetista colocou ele dentro da malha. Tá? E por último, o sufixo. Então, essa é a forma como você vai construir a tag do instrumento no projeto. Tá? E como isso é projeto, ele leva em consideração a norma AISA 5.1. Então, aqui a gente tem um exemplo mais específico, aqui o TIC 103. E isso ajuda a responder a alternativa que está falando sobre a posição da malha. Né? Então, aqui o tag do instrumento TIC 103, que é um controlador indicador de temperatura. E o T é a identificação da malha, que é T, que é uma malha de temperatura, e o 103, que é o número. E é assim que você identifica a malha. 103 é o número da malha e TIC, né, T e C, é a identificação funcional do controlador indicador de temperatura. Primeira letra, ela indica a variável da malha e as letras subsequentes, a função do instrumento. Certo? Vamos lá falar mais um pouquinho sobre isso na primeira questão. Já organizamos isso. Agora vamos para a segunda questão. Tirar minha cara daqui. Aqui vamos fazer. Então, deixa eu tirar minha cara daqui, deixar aqui no canto. Aqui, ó. Em um projeto de automação e controle de um parque industrial, encontramos o fluxograma simplificado
Essa questão foi da prova de técnico de instrumentação do mesmo ano, né? Do mesmo ano. Então, em um projeto de automação e controle de um parque industrial, encontramos o fluxograma simplificado da tubulação e da instrumentação PNAD, tá? Não confundir com PID. PID é um controle proporcional, integral e derivativo, né? Que é um controle que você implementa no controlador, como é um SDCD, tá? No CLP também. E no inversor de frequência também você consegue fazer essa implementação. Mas o PNID é o fluxograma, é onde você coloca o fluxograma de projeto, tá? E da figura acima, segundo a norma ISA 5.1, e são dados corretos sobre as características do instrumento da malha 5331006 A e B. Isso quer dizer que tem dois instrumentos, um A e o B, medindo na malha, né? E aqui no fluxograma a gente consegue já ver que o FIT é um transmissor indicador de vazão. Função ativa, transmissão, função passiva, indicar, e vazão, porque a vazão ela é dada pelo flow, né? Flow, em inglês, flow. E por isso que você pode confundir com fluxo. Por isso que ele botou alternativa para que você caia nessa pegadinha. Então, você não prestar atenção, você cai nessa pegadinha. Além do transmissor que está instalado no campo, ó, tá vendo? Está instalado no campo, que é o bubble, que é essa bolha aqui, ó, sem nada, sem nenhuma marcação, ele está instalado no campo, acessível ao operador. Aqui você tem os tracinhos que ligam uma ligação elétrica, provavelmente 4A20, né? Que interliga eletricamente o FIT ao FY. E o FY é uma lógica implementada, é um controle implementado dentro da parte virtual do CLP. Então você tem uma lógica aqui de vazão, tá? Aqui dentro do CLP. E por último aqui você tem aparecendo um registrador de vazão. Só que esse aqui está dentro, ele é virtual, ele não é físico. Então ele está dentro do CLP, está aparecendo na tela do operador e ele também é acessível ao operador. E daqui a pouco a gente vai ver por que ele é acessível ao operador. Vamos lá. Bem, a gente já viu que é vazão. Então, não é temperatura, não é fluxo, tá? Não vamos confundir. É vazão. Então, quer dizer o quê? Que não a resposta ou é a letra B ou a letra C. Então, vamos analisar só o que tem na B e na C para ajudar a gente. Se eu olhar para a letra D, eu vou ver que é uma variável de malha de vazão e todos os instrumentos, todos montados em controlador programável. Daí a gente já tira que não é verdade. Por quê? Porque esse instrumento FIT está no campo, tá? Está no campo. Enquanto que o FY está no CLP e aqui o FR está na IHM, provavelmente, né? E por último, ele diz que pelo menos um controlador, nós temos um controlador e um elemento final de controle. Elemento final de controle que a gente conhece é damper, válvula de controle, válvula hidráulica também de controlada, válvula pilotada solenoide. Então, não é um elemento final de controle. Nós temos um controlador, sim, mas não temos um elemento final de controle, que é um desses que eu te falei agora. Temos pelo menos um registrador e um conversor. Um registrador e um conversor. Logo, a resposta correta é a letra B, né? É a letra B. Então, marcando a letra B. Marcar a letra B aqui para ficar marcadinho.
Então, marcando a resposta certa, a gente vai ver que a letra B é a resposta correta, porque nós temos aqui uma malha de vazão, toda iniciada com F. Pelo menos um é montado no campo, que é o próprio FIT que é montado no campo, e pelo menos um registrador e um conversor. O registrador aqui em cima e um conversor a gente vai ter que ter aqui para fazer essa conversão do 4/20 para o dado, tá? Vamos lá. Agora, da onde é que você tirou isso, né? Da onde é que você tirou isso? Você tirou isso da sua cabeça? Eu disse, não, né? A norma ainda não dá para tirar da minha cabeça, né? Porque aonde é que a gente vai enxergar aqui, ó? Vamos direto para a norma aqui. O F, ó. O F, isso aqui, ó, flow. Só que flow, em relação à primeira letra, é vazão, né? É vazão. Não é fluxo. Não é fluxo. Porque a gente não chama, apesar de flow ser fluxo, a gente não chama aqui no Brasil vazão, fluxo de vazão, tá certo? Por isso que nós usamos a letra F para representar vazão. Aqui eu tenho várias outras letras aqui na norma e elas estão, por exemplo, você tem aqui A de análise, B de chama e combustão, a C é a escolha do usuário, a E é voltagem, né? F é o flow. Agora, eu te digo que você só vai gravar isso se você fizer vários exercícios para poder fazer esse tagueamento. Então, é bom você fazer esse exercício para fazer o tagueamento. Agora, com relação deixa eu chegar aqui na simbologia, né? Aos tracinhos, ó, nós temos aqui as linhas do instrumento. Quando eu tenho só tracinhos, eu tenho um sinal elétrico, né, que já se pressupõe que é 4/20. E quando eu tenho as bolinhas sem nada dentro, eu tenho ligação por software, né, que ele está interno ao CLP. Toma cuidado para não confundir com a ligação mecânica, que é uma bolinha com um pontinho dentro, tá? Uma bolinha com um pontinho dentro. Outra, da onde é que eu consigo perceber que o meu equipamento é um controle do lógico programável? Então, isso é a simbologia que está lá na questão. É o quadradinho com losango, a interface CLP, supervisório, interface interna lógica, interface CLP com painel view, né, que ele é no painel direto lá na IHM. E a gente tem aqui acessível ao operador, quando ele tem dois tracinhos que não são tracejados. E já quando ele não é acessível, você vai ter aqui, ó, dois tracinhos, só que tracejados, tá? Outra coisa, que o instrumento, quando tem só a bolha, ele é montado no campo. Quando ele começa a ter traço, aí você já desconfia que ele não é. Então, isso aqui também, uma dica que eu dou para você aprender, é você fazendo exercícios, desenhando. Pelo desenho de um analisador, pelo desenho de um instrumento de vazão, você vai aprendendo mais rápido, tá? Eu vou disponibilizar esse material da norma ISA em inglês nos comentários, não é comentário, não, na descrição do vídeo, tá certo? Eu vou disponibilizar esse material da norma ISA, que é o material em inglês aqui, ó, tá? É mais para você conhecer. E também esse material aqui, que eu também achei muito bom, eu vou disponibilizar aqui já para você guardar, para você estudar. Ele é baseado no livro do Berga e também o livro do Berga é uma referência para o estudo de instrumentação, ainda nas áreas de petróleo. Tá certo? Então, obrigado por ter assistido o vídeo, né? Curte o vídeo, compartilha o vídeo e vamos começar a estudar para Transpetro, que tem muita coisa para acontecer. Porque, meu amigo, se você não estudar, você não vai conseguir. E se você não tentar, você nunca vai saber se você podia conseguir. Tá certo? Obrigado pelo acompanhamento e um abraço e até mais.